Olá, bem-vindos ao Sejures Online. Sou a professora Raquel Stasiak e vou te conduzir pela Lei Federal 11.091 de 2005, importante lei que define o plano de carreira de servidores técnico-administrativos no âmbito das instituições federais de ensino. É uma lei curtinha, ela tem seus 26 artigos e vamos, neste módulo, então, fazer uma abordagem teórica desses artigos, dos mais importantes, e também resolução de questões que já foram cobradas em concursos anteriores. Fechou? Então vamos lá. Primeiro ponto importante da nossa Lei 11.091 de 2005, finalidade. Para que serve a lei? Qual foi o objetivo, a finalidade da Lei 11.091 de 2005? Foi a estruturação de um plano de carreira para cargos técnico-administrativos no âmbito das instituições de ensino federais vinculadas ao Ministério da Educação. Então, o objetivo da nossa Lei 11.091 de 2005 é a estruturação de um plano de carreira para cargos técnico-administrativos das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Dito isso, vamos ao artigo 1º. Artigo 1º da nossa Lei 11.091. Fica estruturado o plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, composto pelos cargos efetivos de técnico administrativo, técnico marítimo, de acordo com a Lei 7.596 de 87, e ainda cargos que, de acordo com o artigo 15, parágrafo 5º da Lei 11.091, foram redistribuídos de outras entidades da administração federal para os institutos federais de educação. Portanto, o plano de carreira definido pela Lei 11.091 de 2005 compreende cargos efetivos, são os cargos cujo ingresso, investidura exige concurso público, tá? Concurso público de provas ou provas e títulos nos termos do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. E os cargos efetivos, eles são de técnico-administrativos, técnico-marítimos e também cargos públicos efetivos redistribuídos, deslocados de outros órgãos e entidades da administração federal para dentro das instituições federais de ensino. Todos esses cargos, vagos ou ocupados, compreendem e integram o quadro de pessoal das instituições federais de ensino, e aos titulares desses cargos aplicam-se as regras da Lei 8.112. O regime jurídico funcional desses cargos é o definido pela Lei Federal 8.112, portanto, regime estatutário. A Lei 8.112 define a relação jurídica, define o regime jurídico entre servidor e administração federal, agora servidor que ocupa cargo público de provimento efetivo ou de provimento em comissão. No caso, este quadro que estamos estudando aqui, ele compreende cargos efetivos. Muito bem, dito isso, vamos a um resumo. O plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação é constituído por cargos públicos efetivos, de acordo com o artigo 1º, de técnico administrativo, de técnico marítimo e de cargos que foram redistribuídos de outras entidades federais.
E o regime jurídico funcional aplicado aos titulares desses cargos é o definido pela Lei 8.112, Lei Federal 8.112, que define o regime estatutário, tá? O regime estatutário para os titulares dos cargos públicos efetivos no âmbito das instituições federais de ensino. E como instituição federal de ensino, entendam, está aqui no artigo 2º, para os efeitos desta lei, é considerada instituição federal de ensino todo órgão ou entidade pública vinculada ao Ministério da Educação, que tenha por atividade fim o ensino, a pesquisa e a extensão, tá? Então, as instituições federais de ensino mencionadas nesta lei, entendam como todo órgão ou entidade federal ligado ao Ministério da Educação que exerce como atividade a pesquisa, o ensino e a extensão, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da pesquisa, do ensino e da extensão e que integram, lógico, o Sistema Federal de Ensino. Ok? Dito isso, vamos à primeira questão de prova. Vamos lá? Instituto Federal de Goiás, concurso 2014. A lei número 11.091, de 12 de janeiro de 2005, dispõe sobre... Então, qual é a finalidade da lei 11.091? Do que ela trata? Qual é a matéria que ela define, que ela dispõe? Letra A. Ela dispõe sobre a natureza e a importância do trabalho dos servidores técnico-administrativos. Será que esse é o objetivo da lei? Dispor sobre a natureza e a importância do trabalho dos técnicos administrativos? B. Ela dispõe sobre os direitos e deveres inerentes ao ofício dos servidores técnico-administrativos do quadro pessoal das instituições públicas de ensino? Ou letra C, ela dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, isto é, ela dispõe sobre o quadro de pessoal das instituições federais de ensino. Gostei, é a finalidade da lei. Letra D, ou ela define sanções para os casos de assédio moral e agressão física nos espaços das instituições públicas de ensino. Tá fácil, né? Gabarito letra C. A Lei 11.091 tem por finalidade a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos nas instituições federais de ensino, ou seja, ela dispõe sobre o quadro de pessoal das instituições federais de ensino. Gabarito letra C, fundamento legal, artigo 1º da Lei 11.091 de 2005. Ok? Vamos a mais um passo. Vamos ao capítulo 2 agora. No capítulo 1, vimos a finalidade da lei, vimos que ela estrutura um plano de carreira para os cargos técnico-administrativos das instituições federais de ensino. Vimos que estes cargos são cargos públicos efetivos de técnico administrativo, de técnico marítimo e também de cargos que foram redistribuídos, cargos que ficavam em outras entidades e órgãos da administração federal e que foram redistribuídos para a instituição de ensino federal. Todos estes cargos, portanto, vagos ou ocupados, formam o quadro de pessoal da instituição federal de ensino ligada ao Ministério da Educação e que a estes cargos e seus servidores aplicam-se o regime jurídico definido pela Lei 8.112. Muito bem. Agora vamos mais um passo, artigo 3º. Vamos tratar da organização desse quadro de pessoal. Capítulo 2,
a organização do quadro de pessoal. Artigo 3º. A gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. Então, vamos lá. A gestão, tá? A gestão, vou marcar aqui, a gestão, palavra-chave, a gestão dos cargos do plano de carreira obedecerá a princípios e diretrizes. Isto tem caído muito em concurso público para os institutos federais, para os institutos de educação do âmbito federal. Cuidado com o artigo 3º. É um artigo que você precisa memorizar quais são os princípios e diretrizes que devem ser observados na gestão deste plano de carreira. Então vamos lá. A gestão dos cargos do plano de carreira observa os seguintes princípios e diretrizes. Item 1. Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. Qualidade do processo de trabalho. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica do ensino, de pesquisa e de extensão. Vinculação ao plano estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. Garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal. A avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. Oportunidade de acesso a atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas as normas específicas. Bom, estes 10 princípios e diretrizes precisam ser memorizados. Eu li um a um, você vai ler um a um, vai memorizá-los, porque isso tem caído muito em concurso. Então vamos às questões de prova. Vamos lá. Primeira questão. Assistente de administração, concurso Colégio Pedro II, 2014. Nos termos da Lei Federal 11.091, plano de carreira é o conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. É o conceito de plano de carreira. Muito bem. A gestão dos cargos do plano de carreira observará alguns princípios e o que? Diretrizes. Analise-os. Então vamos lá. Item 1. Será que o item 1 é um princípio, é uma diretriz que deve ser observado na gestão do plano de carreira, de acordo com o artigo 3º da Lei 11.091? Vamos lá. Item 1. A natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Será que é um princípio? Será que é uma diretriz definida no artigo 3º da Lei 11.091? Correto? Olha o inciso 1 do artigo 3º.
princípio e diretriz, natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Está certo o item 1 da questão. Item 2, o reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Será que é uma diretriz, um princípio que deve ser observado na gestão do plano de carreira? Correto? Observe o artigo 3º, inciso 4. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Item 3. A desvinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Será que é um princípio a ser observado? Vamos ver aqui o artigo 3º. Olha o inciso 5. O princípio a ser observado é a vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. E olha o que diz a questão, a desvinculação. Então, o item 3 está o quê? Errado, porque deve ser observada a vinculação ao planejamento estratégico e desenvolvimento organizacional das instituições. O item 3 está errado. O item 1 certo, item 2 certo, item 3 errado. Item 4. A investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público? Sim, é uma das diretrizes. Observe o inciso 6 do artigo 3º, é uma das diretrizes. Depois, a pergunta: está ou estão corretas as seguintes afirmativas? Apenas o item 3, item 1, 2, 3 e 4, 1 e 2 apenas, 3 e 4 apenas, ou letra E, o 1, 2 e 4 apenas. Gabarito letra E, já que o item 3 nós vimos que está errado, né? Então, questão Colégio Pedro II. Vamos a mais uma questão. Assistente em administração de uma universidade federal, 2015, vamos lá. A gestão dos cargos do plano de carreira. A gestão dos cargos do plano de carreira. Artigo 3º novamente. Da Lei 11.091, observará os seguintes princípios. Item 1. Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Correto. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. Sim, salvo engano, é um dos princípios aqui, ó. É uma das diretrizes a ser observada. Olha o item 2, inciso 2 do artigo 3º. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão, de administração e as competências dela decorrentes. Portanto, o item 2 aqui está certo também. Qualidade do processo do trabalho. Correto. É um dos princípios previstos no artigo 3º da nossa Lei 11.091. Item 4, reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, pesquisa e extensão. Correto também, está previsto como princípio e diretriz no artigo 3º. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Correto, portanto, estão corretas a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, nosso gabarito letra D de dado. Não deixe de memorizar os princípios e diretrizes previstos no artigo 3º, é letra de lei, galera, mas cai muito em concurso, tá? Vamos a mais uma, olha lá. Técnico de TI, Instituto Federal Minas Gerais. A Lei 11.091 dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação. Segundo esta lei, a gestão dos cargos do plano de carreira
artigo 3º da lei, observará os seguintes princípios e diretrizes novamente, exceto. Letra A. Qualidade do trabalho. Sim, qualidade do processo do trabalho está lá como um princípio. B. Investidura em cada cargo não condicionada à aprovação em concurso público. Errado. São cargos efetivos, não são cargos efetivos? Nós vimos no artigo 1º que os cargos estruturados nesse plano de carreira são cargos públicos efetivos, de técnico administrativo, de técnico marítimo e cargos públicos redistribuídos. São cargos públicos efetivos e cargo público efetivo tem a sua investidura condicionada à aprovação em concurso público. Portanto, eu já encontrei meu gabarito B de bola, com certeza. Letra C. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. Correto. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica do ensino, pesquisa e extensão. Certo. Oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, respeitadas normas específicas. Correto. Portanto, é decorar o artigo 3º, é decorar princípios e diretrizes que devem ser observados na gestão do plano de carreira dos institutos federais de ensino, tá? Então, cuidado com esse artigo 3º, olha lá, gabarito B de bola, confirmou. Vamos a mais uma questão da nossa Lei 11.091, acerca dos princípios e diretrizes contidos na Lei 11.091 de 2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação. Assinale a opção correta. Letra A. A gestão, novamente o artigo 3º, a gestão dos cargos e empregos. Não curti empregos, gente, porque no plano de carreira dos cargos técnicos administrativos das instituições federais de ensino não há empregos públicos. Nós temos apenas cargos públicos efetivos. Lembra do artigo 1º? Portanto, a letra A está descartada. Letra B. A gestão dos cargos do plano de carreira observará, entre outros princípios e diretrizes, o reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Gostei da letra B, é um dos princípios definidos no artigo 3º. Letra C. A gestão dos cargos e empregos, cortei empregos aqui. No final, contratação pelo regime da CLT, errado. Nós vimos no artigo 1º, parágrafo 2º, que neste plano de carreira aplica-se a Lei 8.112, portanto, não há empregos públicos e nem regime seletista. Letra D. A gestão dos cargos e empregos seletistas, errado a letra D. Portanto, vamos ver a letra E, também está errado, porque menciona empregos. Nosso gabarito B de bola. A gestão dos cargos no plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, só temos cargos públicos efetivos e não empregos. Portanto, nosso gabarito B de bola. Vamos a mais uma questão. Universidade Federal, questão 2017. A gestão, olha a gestão de novo, a gestão dos cargos do plano de carreira obedece a vários princípios e diretrizes. Artigo 3º da lei. Como? Item 1. Natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. 2. Dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. É o que contempla a Lei 11.091 de 2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação
no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e da outras providências. Outros princípios e diretrizes podem ser identificados como: letra A, qualidade do processo de trabalho, certo? Reconhecimento do saber não instituído resultante de atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão, certo? Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições, somente aqui no final comprometeu esta letra A. Vamos para a letra B. Investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público, certo? É um dos princípios. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais e garantia de programas de capacitação que contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal. Sim, somente estes? Somente não. Olha o somente no final, perigoso para te destruir, não permita, né? Vamos para a letra C. Avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico, realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários e oportunidade de acesso a atividades de direção, de assessoramento, de chefia, de coordenação e assistência, respeitadas normas específicas. Tá correto? São princípios? São diretrizes? Sim. Mas somente estes? Não. O somente aqui no final, novamente armadilha, tá? Vamos à letra D. Qualidade do processo de trabalho. É uma diretriz, é um princípio definido no artigo 3º da Lei 11.091? Sim, correto. Reconhecimento do saber não instituído resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Correto? É um princípio. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Correto? A investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público? Sim. Desenvolvimento do servidor vinculada aos objetivos institucionais? Correto. Garantia de programas de capacitação que contemplem formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal, correto? A avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico, realizada por critérios objetivos, decorrentes das metas institucionais, referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários, correto? E ainda a oportunidade de ter acesso a atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência respeitadas as normas específicas. São princípios e diretrizes definidas no artigo 3º da Lei 11.091? Sim. Nosso gabarito, letra D de dado. Letra E. Vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. É uma diretriz? É um princípio? Sim. Investidura em cargo público condicionada à aprovação em concurso público? Sim. Desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. É princípio, é diretriz? Sim. Somente estes? Não. O somente, novamente, armadilha aqui da questão. Portanto, nosso gabarito, letra D de dado. Ok? E no próximo bloco, temos mais questões sobre a gestão dos cargos do plano de carreira de técnico administrativo em educação nos institutos, nas instituições federais de ensino vinculadas ao MEC. Até o próximo bloco.